Vou falar hoje como foi o meu voo de check do piloto privado. Antes de fazer esse voo, eu procurei muitos vídeos que pudessem me dar um norte, para que eu pudesse entender um pouco mais sobre como é que funcionava esse voo de check. Só que eu queria ver da perspectiva de alguém na mesma situação que a minha, no caso, um piloto aluno que está prestes a passar por essa situação. Mas eu acabei não encontrando esse vídeo. E na verdade eu nem programei fazer esse vídeo, mas eu pensei com cuidado e cheguei à conclusão de que acredito que seja válido compartilhar essa minha experiência. Além do mais, quem sabe esse vídeo não possa ajudar alguém que esteve na mesma situação que a minha quando eu pesquisei pelo voo de check. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Gabriel Bacelar, sou piloto em formação e no dia 1º de fevereiro de 2024 eu fiz o meu voo de check do piloto privado. E para quem não sabe, o voo de check é um voo avaliativo de tudo que eu aprendi até então no curso de pilotagem. E é esse voo de check que vai me conceder a minha primeira licença, que é a licença de piloto privado. Primeiro de tudo, vale comentar um pouco sobre a questão do nervosismo. Eu estava bastante nervoso para fazer esse voo de check. E eu, particularmente, sou uma pessoa que me cobro bastante, que acabo pensando demais nas coisas e pensando muito nos detalhes. Isso daí acaba aumentando um pouco a ansiedade. Então, naturalmente, eu estava bem ansioso antes de fazer esse voo. E aconteceram algumas coisas que acabaram atrasando um pouquinho para esse voo acontecer e cada dia que passava parece que essa ansiedade aumentava cada vez mais. Só que tem um detalhe, eu falei com muita gente que já passou por essa etapa, já está finalizando o curso de pilotagem e todas essas pessoas, sem exceção, falaram para mim que foi um dos momentos mais nervosos que elas já passaram dentro da aviação. Isso, claro, me tranquilizou um pouco, porque aí eu percebi que eu não estava sozinho. Então, se você vai passar por essa situação do voo de check e está bastante nervoso, mais do que normalmente costuma estar em relação a algum voo, eu acho que é seguro dizer que é completamente normal. Claro, desde que isso não paralise você de alguma forma. Em alguns momentos deu um branco na minha cabeça e eu não soube responder o checador, o avaliador da melhor forma, mas de qualquer forma deu para seguir em frente e fazer esse voo de check. Enfim, controla esse coração aí. Falando agora sobre o voo em si. Antes do voo a gente sabe que o checador ele vai fazer uma série de perguntas, né, para poder testar o seu conhecimento sobre a aeronave, sobre as matérias do piloto privado, o conteúdo que a gente aprende até então, sobre as manobras que vão ser feitas, mas isso evidentemente varia em cada voo que é feito, em cada voo de check que é feito. Para mim, principalmente, foi perguntado sobre a meteorologia, briefing meteorológico, se eu havia consultado as informações meteorológicas que seriam muito importantes para aquele voo, e também algumas perguntas sobre regulamento de tráfego aéreo, que por sinal eu dei uma comida de bola, mas eu explico melhor lá para frente. E um detalhe muito importante que me foi cobrado e que a partir de agora vai ser cobrado cada vez mais, vai ser exigido de mim uma proatividade maior em relação a isso, é a questão da tomada de decisão. Cada hora que eu faço, cada vez que eu avanço uma etapa no curso de pilotagem, a responsabilidade que eu tenho em relação ao voo, em relação ao que eu estou fazendo, aumenta. E é justamente por isso que é muito importante, desde cedo, já ir exercitando a questão da tomada de decisão. Então, parar para desenvolver esse senso crítico e perceber se você está fazendo a coisa certa, se você talvez poderia fazer melhor alguma coisa. Muito importante você estar sempre fazendo uma autoavaliação para, claro, cada vez fazer melhor. É óbvio que esse tipo de coisa vem muito com a experiência, com a prática. Mas se você puder fazer a sua parte e meio que se dar um empurrãozinho para poder fazer melhor, essa seria uma situação ideal. Então, cada conselho, sugestão, cada toque que o instrutor dá a respeito de alguma conduta durante as horas de voo, é sempre muito importante manter isso daí em mente e exercitar isso. Afinal de contas, o instrutor de voo tem uma bagagem que a gente ainda não tem e que, se a gente souber ouvir, pode ser muito útil à medida que a gente vai avançando no curso. Após isso, a gente ingressou no avião e foi fazer o acionamento. E toda essa parte foi exatamente como eu havia aprendido, como eu havia praticado nas horas de voo. Então, eu fiz exatamente aquilo que eu tinha aprendido, fiz exatamente aquilo que eu tinha estudado, né? Os checklists, a questão das manobras, enfim, tudo que eu tinha praticado e que inclusive está registrado pelo menos uma parte disso aqui no canal. Durante o caminho até a área de treinamento já foram cobradas algumas manobras que eu não precisava subir nem descer para poder fazer. Dava para manter na altitude da trajetória que a gente estava
usando para chegar até a área de treinamento. E tem um detalhe muito importante, é que embora fosse um voo avaliativo, fosse um voo de cheque, foi uma excelente oportunidade para poder aprender, para poder tirar algumas dúvidas também e poder refinar um pouquinho mais. E claro, aproveitar também para poder ficar atento em relação a alguns vícios que a gente pode ir desenvolvendo, nada que seja muito prejudicial, mas são detalhes que, se você pelo menos tomar consciência, já dá para fazer um voo melhor, já dá para fazer um voo mais eficiente. E chegando na área de treinamento, nós subimos para altitude para realizar manobras altas, depois fizemos manobras baixas, treinamos panes simuladas. Basicamente a gente conseguiu fazer todas as manobras e isso foi muito bom, porque embora eu tivesse me preparado bastante teoricamente e na prática também, mas teoricamente, embora eu tenha me preparado bastante para poder fazer esse voo, então a teoria estava na minha cabeça, mas foi muito bom poder pegar uma outra perspectiva sobre a aplicação dessa teoria na prática. E como eu já falei, embora tenha sido um voo avaliativo, eu posso ir um pouquinho além disso e dizer que foi mais um voo de instrução, que eu pude aprender muita coisa nova e principalmente olhar com outros olhos tudo que eu aprendi até então para poder seguir para a etapa seguinte, que é o piloto comercial, já um pouco mais antenado. A questão é que durante essa etapa da realização das manobras em si não teve muito segredo. Foi muito parecido com o repasse que é feito antes desse voo de check, que é uma revisão das manobras, né? Também de tudo o que eu aprendi até então, e a ideia foi muito parecida. E como eu já havia feito esses voos de repasse, basicamente eu apliquei aquilo que eu relembrei e aprendi também nesse momento ao voo de check. Por fim, a gente saiu da área de treinamento, voltou para o aeródromo de onde a gente havia saído e o voo foi finalizado. Vocês não têm ideia do alívio que eu senti quando a gente pousou. Como eu comentei, eu estava bem ansioso para esse voo, estava bem preocupado sobre como seria. Naturalmente, as expectativas estavam lá em cima em relação a tudo, em relação a como seria. Então eu queria fazer esse voo para poder vencer essa etapa e poder seguir em frente. E como esse foi meu primeiro voo de check, eu não fazia ideia do que esperar. Então, mais um motivo para ficar mais nervoso. Mas enfim, voo finalizado, fui para a secretaria, preenchi alguns documentos, né, a questão burocrática, e foi nesse momento que o checador me deu um puxão de orelha, justamente por conta da questão de regulamento de tráfego aéreo que eu comentei lá no começo do vídeo, lembra? Basicamente eu tirei a nota mínima para poder passar em regulamento, claro que eu não me orgulho disso, mas aconteceu. E a questão foi o seguinte, eu comecei em 2019 meu piloto privado, eu fiz a parte teórica, fiz a banca, tudo, e naquela época eu estava num ritmo bem legal de estudo. Estava bem preparado, estava focando bem nisso, e na época eu mal voava, não conseguia voar por conta da questão financeira. Então o que me restava era só estudar. Eu também não trabalhava na época, então eu foquei só nisso. Logo depois, infelizmente, veio a pandemia e aí a coisa desandou um pouquinho, eu fiquei bem desanimado. Em um certo momento eu até pensei em desistir da aviação, mas eu segui em frente graças ao apoio das pessoas próximas de mim. E aí por volta de novembro, dezembro de 2022 foi quando eu pude voltar a voar. E aí eu voltei aos estudos também, só que eu voltei a estudar com foco mais no manual de manobras, no manual do avião. E aí, claro, falha minha, acabei deixando de lado um pouco os estudos das matérias do piloto privado e, por consequência, os estudos de regulamento de tráfego aéreo. E aí, infelizmente, eu não tive um resultado tão bom em relação a essa parte. Mas, claro, é uma oportunidade para aprender e é justamente isso que eu já estou colocando em prática agora em 2024 para que isso não aconteça novamente. Então, ó, já fica a dica, é importante manter essa diversificação, essa atividade nos estudos, porque isso vai ser muito importante não só para o voo avaliativo, como também para a carreira como piloto. Para fechar, então, os principais ensinamentos que eu tive em relação ao meu voo, mas eu acredito que também vai servir para outras pessoas, é que, como o próprio checador repetiu para mim várias vezes naquele dia, eu devo buscar sempre fazer uma boa aviação, uma aviação segura, uma aviação responsável e uma aviação pé no chão. E isso linka justamente com o que eu acabei de comentar sobre a questão dos estudos, que mantendo uma boa rotina de estudos, mantendo os estudos ativos, não como uma obrigação, mas algo que faz parte da carreira, faz parte desse processo, dessa jornada na aviação, naturalmente você vai desenvolvendo um senso crítico
mais apurado, vai trabalhando a questão da responsabilidade, entendendo, estando mais consciente de toda a responsabilidade que envolve essa profissão, envolve essa área e tudo que está por vir. E também, claro, fazer cada voo mais seguro vai se tornando cada vez mais uma prioridade. A verdade é que esse meu voo de check, esse meu primeiro voo de check, foi uma verdadeira aula. E poder aproveitar e colocar em prática tudo o que essa experiência me proporcionou, com certeza é uma meta daqui pra frente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu espero muito que você tenha gostado, e qualquer dúvida que tenha surgido, coloque aqui nos comentários que vai ser uma satisfação para mim poder responder para você, ou pelo menos tentar. E assim foi o meu voo de check do piloto privado, e até o próximo vídeo.